como foi pedido aqui há pouco, alimenta as nossas almas pela Tua palavra, porque se o Senhor tem sido fiel, Pai, no cuidado financeiro e material das nossas vidas, nós cremos que o Senhor também tem sido fiel no cuidado espiritual, no alimento e na provisão, na providência espiritual. E nós te pedimos, fala a cada um de nós nessa hora, que o nosso coração se encha, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 18. Quantos irmãos localizam? Aqueles que não puderam localizar? Eu quero começar com as seguintes palavras. Nenhum de nós pode negligenciar a vida de oração. Nós tivemos um momento de oração aqui há pouco, mas a oração não é algo apenas para que a gente viva durante um culto. É algo que a gente deve viver o tempo todo. Orar é permanecer vivo. Orar é permanecer de pé. Orar é permanecer acordado em meio a uma grande batalha. Sem oração é como se a gente estivesse dormindo. A oração é a primeira fonte de força que o cristão possui para enfrentar as lutas do dia a dia. Paulo compreendia muito bem esse princípio. E ele termina a epístola aos Efésios. Hoje à noite nós vamos concluir o nosso estudo aos Efésios. É o último estudo em Efésios. Paulo vai concluir a sua epístola da mesma maneira como ele começou. Eu não sei se você estava aqui quando eu preguei a minha primeira mensagem aos Efésios. Mas na primeira mensagem que eu preguei aos Efésios, nas primeiras mensagens, o que nós vimos aqui foi oração, oração e mais oração o tempo todo. Porque Paulo ele começou essa epístola o tempo todo falando sobre oração, pedindo aos irmãos que se unissem a ele. E ele vai terminar da mesma maneira. Vamos olhar para suas palavras? Versos 18 a 24. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço. De tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos os 3 primeiros versos, irmãos, 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre como fazê-lo. Um embaixador em cadeias. É assim que Paulo se descreve no início da sua despedida. Você seria capaz de imaginar essa cena? A cena de um embaixador em cadeias, preso, amarrado, acorrentado. Um embaixador, principalmente dentro do contexto paulino, da época de Paulo, era alguém que corria o Império Romano, livre, levando de um reino a outro as mensagens dos reis e dos príncipes, às vezes, da época. No entanto, o que a gente tem aqui é um embaixador, Paulo, o embaixador do rei dos reis, preso, sem condições nenhumas de expor a mensagem diante de todas as autoridades dos reis dessa terra. Paulo é esse embaixador, como ele diz que todos os cristãos são também. E é assim que Paulo pede que os efésios orem por ele, com toda a oração e súplica, e que falem com Deus em todo o tempo, ao Senhor, pedindo por si mesmos, né, por eles, mas principalmente pelos cristãos perseguidos que estavam na iminência de também irem para as cadeias, irem para as prisões, naquele mundo que estava recheado de perseguição. E orassem também por Paulo, que por causa da perseguição daqueles dias, estava preso, por causa da mensagem.
Preso por causa da mensagem do Evangelho. Mensagem desse embaixador. Que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é aquela mensagem que inclui 4 pontos. Fala de Deus, fala de Jesus Cristo, fala do homem e fala da nossa salvação, fala do arrependimento, não é? Fala de quem Deus é, santo, fala de quem você é como homem perdido, um pecador, fala de quem veio aqui para nos salvar, que é Jesus Cristo, e fala de como Ele pode nos salvar, que é através do arrependimento sincero dos nossos pecados e de crer sinceramente em Jesus Cristo como nosso Salvador, convertendo-nos, tudo que somos, a nossa vida, a Ele. Então esse é o Evangelho, e essa é a mensagem que Paulo levava para todo o império, de que só haveria salvação em Jesus Cristo. As pessoas estavam perdidas, elas morreriam, iriam para o inferno, o dia do juízo de Deus chegaria, ainda não chegou e vai chegar, e quando esse dia chegar, todas as pessoas que não se arrependeram sinceramente dos seus erros e pecados seriam condenados por toda a eternidade, e que somente Jesus Cristo poderia perdoar essas pessoas, somente Jesus Cristo poderia salvar essas pessoas se elas se arrependessem sinceramente do pecado delas. Isso é o Evangelho, que mostra Jesus Cristo, o grande Salvador, e que mostra os homens, grandes pecadores. Estes homens só têm salvação se estiverem nas mãos de Jesus. Se estiverem debaixo do cajado do bom pastor, que é Jesus Cristo. Sem Ele, todos estão perdidos. Paulo estava preso por causa dessa mensagem. Porque onde chegava, as pessoas acreditavam que outros deuses poderiam salvar. Alguns acreditavam que nem mesmo salvação era necessária, porque no final ia todo mundo para o céu. Então por que Paulo estava pregando aquela mensagem que Jesus Cristo um dia pregou? Não tinha necessidade disso, no final vai dar tudo certo. A eternidade, no final, é uma grande pizza, como aquela que nós temos em Brasília. No final acaba tudo pizza, né? Então tem muita gente que acredita que o céu é uma grande pizza. No final vai todo mundo comer junto, no final vai todo mundo festejar junto, que ninguém vai para o inferno. E Paulo estava pregando a mensagem que ele recebeu de Jesus Cristo, e que não tem pizza. Não tem pizza. E por causa dessa mensagem, a mensagem do Evangelho, ele estava preso. E Paulo está pedindo aqui que eles orassem por ele e também por muitos outros irmãos. É assim que ele pede aos Efésios, que orem em toda oração e súplica e que falem em todo o tempo, como está aí nos versos 8 a 10. Isso é orar e vigiar, meus irmãos. Isso é orar o tempo todo. Então, orar sem vigiar é uma grande imprudência da nossa parte. Orar sem vigiar é uma imprudência, é por isso que Paulo diz que eles têm que orar e vigiar com prudência e com perseverança. Ou seja, a sua oração sem cessar deveria ser por todos os santos, ou seja, por todos os cristãos espalhados pelo mundo, e deveria ser com perseverança. Vigiando para que as outras coisas do dia a dia, os problemas, família, trabalho, enfim, tudo da vida, televisão, na época não tinha, não é? Infelizmente ou felizmente, será, hein? Internet, Facebook, você imagina, isso na de Paulo não tinha Facebook? Como é que ele sobreviveu tanto tempo, né? A humanidade, sem isso. Mas sobreviveram. E naquela época, havia uma mensagem que corria o mundo. E essa mensagem ainda corre, embora hoje ela está tão maquiada, eu acho que é a melhor palavra, tão maquiada com outras mensagens, que ela acaba perdendo a sua beleza. Sabe aquela bonequinha que a criança passa tanto batom, passa tanto brilho no olho, quando você olha, fala, cadê a boneca? Está um espantalho. Mas a menininha pintou, ela encheu de maquiagem da mamãe. O Evangelho é essa bela mensagem pura e simples que foi deixada por Jesus e que hoje muita gente tem misturado, tem pintado, tem tentado deixar um pouco mais agradável, mais palatado, misturando o Evangelho com prosperidade financeira, misturando o Evangelho com cura, misturando o Evangelho com uma série de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com o Evangelho, para tentar tornar o Evangelho um pouco mais agradável para as pessoas. E eu não me lembro de nenhuma vez que Jesus Cristo tentou tornar o Evangelho agradável para ninguém. Ele chorava quando via as pessoas indo embora, mas ele não mudava a mensagem. Nem Paulo mudou. Por isso que ele e todos os apóstolos foram presos por causa da mensagem. Porque ela nem sempre é agradável. Para o orgulhoso, para o arrogante, para o que se acha dono de si e que tem o nariz empinado e é de dura serviço, como diz a palavra. Cabeça e coração duro, que nem uma pedra. Somente o poder de Deus pode quebrar essa pedra e dar um coração de carne para que essas pessoas se arrependam. Ouçam o Evangelho,
olhem para o Salvador e se rendam a Ele. E descubram quanta maravilha há na comunhão com Deus, quanta alegria há na vida com Deus, e passem a orar o tempo todo e sem cessar. E Paulo está dizendo aqui, olha, não é para orar só por mim, não. Ele vai dizer mais para frente que ele está bem. Ele está preso injustamente, mas ele está bem. Porque ele tem Cristo na vida dele. Tem muita gente que está livre, que tem dinheiro, que tem tudo, mas não está bem. Para estar bem tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais isso, tem que ter mais bens, mais materiais, mais roupas, mais isso, mais aquilo. Essa pessoa não se converteu ainda. Essa pessoa não sabe o que é a alegria cristã. Porque ela depende de matéria para estar feliz. Briga com o marido por causa de coisas, briga com a esposa por causa de coisas que querem ter, porque querem comprar, porque se não comprar não vai dormir à noite, e porque precisa daquilo, porque se não comprar aquilo vai morrer. Sabe aquela pessoa que se não comprar vai morrer nada. Mas ele coloca as coisas que são, enfim, que poderiam ou não ter como se fossem urgentes na vida dessas pessoas. Essas pessoas não sabem o que é cristianismo. Essas pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. Sabe de ouvir falar, mas não de se relacionar, porque Jesus Cristo satisfaz. Jesus Cristo enche a nossa alma de prazer, de gozo, de alegria. E quem não tem Jesus Cristo não tem nem ideia do que é isso. Sabe de longe, sabe da boca dos outros. Por ver na vida dos outros que se alegram, que amam a Deus, e que às vezes até dá risada. Olha aquela pessoa que tonta, que boba. Aquela é um crentinho, né? Que é um que fica orando. Uma vez disseram isso de uma pessoa bem próxima a mim. A pessoa parece que passa o dia inteiro orando, parece que não tem mais nada para fazer. Por que falam isso? Porque não conhecem a Jesus Cristo. A pessoa era membro da igreja e achava que aquele irmão que tinha uma vida de oração era alguém bobo. O dia da eternidade será o dia da verdade. Principalmente para esses que acham que Deus é um pizzaiolo. Para esses que acham que na eternidade Deus vai fazer uma grande pizza para todo mundo. E que no final vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. O Evangelho apresenta um Deus justo, juiz, misericordioso, mas ao mesmo tempo juiz. Cordeiro, mas ao mesmo tempo leão. Que é bondoso e perdoador, mas que ao mesmo tempo se ira contra o pecado e pune o pecador. É o mesmo Deus, não tem dois. É o único Deus. Paulo estava preso por essa mensagem. E os nossos irmãos naquela época estavam morrendo de medo de serem presos também. Então Paulo orienta os efésios a orarem. Termina a cartinha dele dizendo: vocês têm que orar pelos irmãos seus, os irmãos na fé de vocês. E Paulo vai pedir aqui para que eles se unam a ele em oração. Paulo pede por o pedido de oração que Paulo faz é pela tarefa dele, Paulo, de anunciar o Evangelho. Ele é um embaixador, ainda que em cadeias, mas ele esperava que, mesmo nas cadeias, mesmo na cadeia, continuar pregando o Evangelho para os companheiros de cadeia, de cela, e para um monte de soldado que ficava vigiando. Quantos deles não se converteram a Jesus Cristo por causa da pregação de Paulo? A gente vê isso em outros lugares da Bíblia também. Paulo tinha uma palavra, ele tinha uma mensagem, e ele pede que, no abrir da boca dele, essa palavra viesse com poder, para que pudesse tocar no coração das pessoas. Paulo compreendia a sua completa dependência de Deus para anunciar exatamente aquilo que o Rei dos Reis deu a ele e desejava que ele anunciasse. Paulo foi o maior pregador de todos os tempos. Paulo foi o maior mensageiro do Evangelho, evangelista de todos os tempos. E ele reconhecia que ele precisava da oração dos santos. Ele reconhecia que ele precisava da ajuda dos irmãos na oração. Assim como eu preciso da ajuda dos irmãos. Assim como uns dependem dos outros em oração. Por isso que a gente tem que compartilhar da nossa vida, da nossa necessidade. Compartilhar dos nossos discipulados, das pessoas para que a gente está evangelizando. A gente tem que compartilhar, porque o poder vem de Deus. As respostas vêm do Senhor. O socorro vem de Deus para tudo que a gente está fazendo. E na vida das pessoas que a gente está evangelizando e ajudando. Então a gente precisa depender do Senhor. A gente tem que orar por essas pessoas e por aquilo que a gente está fazendo. E a gente tem que saber o que o outro está fazendo, para que a gente possa orar um pelo outro. Paulo aqui não está querendo aparecer. Olha, eu estou pregando o evangelho para um monte de gente, então orem pela minha vida. Olha que Paulo metido, né? Precisa falar que ele está pregando. Não, a intenção dele não é essa. Como a de vocês também não pode ser essa. Mas a intenção é apenas a seguinte: a gente é um corpo.
É um corpo. E nós precisamos, como um corpo, andar junto, na mesma página, sabendo o que um outro está vivendo, fazendo, como uma família. O desejo de Paulo era tornar a mensagem do Evangelho conhecida, para que muita gente soubesse da sua situação perigosa. Eles estavam perdidos. E eles precisavam se converter a Jesus Cristo. Paulo deseja que o mistério do Evangelho, que agora é conhecido, não é? Se tornasse conhecido de todos os homens. E Paulo queria ter coragem para anunciá-lo. É isso que ele diz nesses versículos que a gente acabou de ler. Sem temer outras consequências que poderiam vir sobre ele por conta da tarefa de anunciar. Paulo sabia que ele podia ser morto por causa disso. Como muitos haviam sido antes dele. Inclusive, ele ajudou a matar um, quando ele não era convertido. Quem foi um que ele estava na presença e concordou com a morte? Estevão. Ele mesmo sabia das consequências desse evangelho. Nós, semana passada, assistimos 21 irmãos nossos. 21 irmãos nossos lá do Egito, da igreja copta, que foram procurar uma vida melhor lá na Líbia. Um pastor amigo meu lá do Rio de Janeiro conheceu essa situação e essas igrejas numa viagem que ele fez para o Egito alguns anos atrás. Pobreza extrema, por causa da perseguição que existe no Egito, mas é que é um pouco menor. Muitos cristãos saem do Egito por causa da pobreza e da opressão. Esses 21 foram para a Líbia para tentar ganhar a vida. Por causa dessa situação do Estado Islâmico, foram presos. Semana passada saiu o vídeo na internet dos 21 sendo decapitados com a faquinha, não é? Alguns aí assistiram o vídeo, porque está à disposição na internet. As cenas são horríveis. Eles glorificaram a Deus na vida deles e glorificaram a Deus na morte deles. E o irmão de um desses 21 decapitados, esse cara que continuou no Egito, não foi para a Líbia, por isso não foi pego lá. E ele tem 2 irmãos que foram mortos nessa semana, 2 mártires. Ele deu testemunho num programa de televisão, onde o entrevistador estava dizendo, você quer justiça, você quer vingança? Se você visse um desses terroristas passando na frente da sua casa, o que você ia fazer? Muitos aqui poderiam dizer, eu dava um tiro na cara. Não. Ele disse, olha, eu fiz essa mesma pergunta para minha mãe, e ela disse, nós temos que orar por eles. Eles estão cegos. Esses terroristas estão cegos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Esse amor, gente, que o cristão tem pelos seus inimigos, é um milagre. E é um mistério para o mundo. E causa raiva no mundo. Esse amor que houve no coração do nosso Salvador lá na cruz, que quando era rasgado e perfurado, dizia, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. É esse mesmo amor que Deus espera derramar sobre o seu coração. Para que você saiba o que é verdadeiramente amar a Deus e o próximo. De um modo diferente como o mundo conhece o amor. O amor que o cristão conhece é diferente desse que o mundo. E é nesse sentido que Paulo está orando aqui também. Paulo reconhecia que eles precisavam de oração. Para permanecer de pé. Para permanecer fortes. Isso não significa que o governo não tem que fazer a parte dele. Se os governos mundiais vão se levantar para tentar frear essa onda de terrorismos, isso não é errado. Eles têm que fazer, mas isso é coisa daquele que governa, e não do povo de Deus. O povo de Deus não porta espadas. O povo de Deus se submete e ora por aqueles que estão investidos de autoridade, portando a espada, como o apóstolo Paulo disse aos Romanos no capítulo 11. E se eles entrarem em justiça contra esses terroristas, nós precisamos orar para que eles consigam acabar com todos eles e destruam essa força que tem matado milhares e milhares de cristãos naquela região da Síria, Líbia, Turquia e Iraque. Mas os cristãos, o que os cristãos fazem? Os cristãos oram, os cristãos amam, os cristãos dão a outra face. E eu disse, os cristãos, não aqueles que acham que são. Os cristãos, eles oram, porque eles entregam as suas vidas nas mãos daquele que é o justo juiz. Aquele que diz, a mim pertence a vingança. Eles se entregam e adoram e se submetem e muitas vezes glorificam a Deus com as suas próprias mortes, como aconteceu com esses nossos irmãos. Outros 35, eu orei por eles essa semana e desafio vocês a fazerem o mesmo. Outros 35, talvez um pouco mais, estão presos e ainda não foram mortos, mas provavelmente serão nesses próximos dias. Estão esperando por isso. Orem por eles, para que Deus fortaleça a fé desses nossos irmãos. Poderia ser você lá, preso agora.
ciente de que nunca mais você ia ver seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, nunca mais você ia voltar para o seu trabalho. Estava ali preso numa jaula, que é o que eles fazem, sem comer, sem beber, esperando o dia em que vão atear fogo em você, filmando para colocar no YouTube depois, ou esperando a hora que ia colocar vocês numa fila e ia colocar um monte deles para cortar com uma faquinha a tua cabeça fora e depois mostrar para o mundo inteiro. Como é que ia estar o teu coração? Você estaria pronto para glorificar Deus na tua morte também? Sabe qual foi uma das palavras daquele irmão de 2 que morreram? Eles disseram, olha, a gente quer agradecer aos terroristas. Eles disseram assim, porque eles não cortaram o áudio das últimas palavras dos nossos irmãos antes de morrer. Porque as últimas palavras deles foram de glorificar a Jesus Cristo por suas vidas e salvação. E anunciar o nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que como a gente viu hoje cedo, será glorificado e exaltado no final dos tempos. E todos se dobrarão, toda língua confessará. E eles puderam confessar como as suas últimas palavras. E esse cara disse, olha, eu quero agradecer eles, porque eles não cortaram o áudio. Porque aquilo fortaleceu a nossa alma. A gente está em festa aqui no Egito. Se vocês não viram, entrem no meu Facebook e vejam lá. A gente está em festa, felizes pelo privilégio que a nossa família teve de termos 2 mártires na nossa história. Quando você lê a história da igreja e os escritos dos primeiros cristãos do cristianismo, é a mesma coisa. A história dos 70 soldados de Sebaste, por exemplo, os 70 soldados cristãos que não se prostraram diante do imperador e foram mortos num lago congelado e morreram congelados, depois tiveram seus corpos retirados, lá na Turquia, na região de Sebaste. Já mortos por congelamento, foram queimados, depois as cinzas jogadas num rio. Um dos meninos tremia, um desses soldados que tinha provavelmente 15 para 16 anos. E ele disse, eu não... Porque se eles quisessem sobreviver, eles poderiam. Era só eles se ajoelharem diante do imperador. Era fácil. Só se ajoelhar diante do imperador e dizer, o imperador é o meu Senhor e não Jesus Cristo. Mas eu falei 30, não, era 40. Mas os 40 pularam no lago e disseram, nós não vamos negar o nome do nosso... Porque eles conheciam a Jesus Cristo. Amavam a Jesus Cristo. Jesus Cristo transformou a vida deles. A mensagem do Evangelho mudou a vida deles. E a mãe de desse jovenzinho, que estava tremendo, não sabia se estava vivo, se estava morto, se estava meio morto, ou se era só nervo que estava mexendo, ninguém sabia, foi chamada. Ó, teu filho está aqui, ó, leva ele para tua casa. Cuida dele. Faz a cabeça dele para adorar o imperador. E ela disse, o quê? Vocês estão loucos? Pode queimar ele. Você acha que eu vou tirar do meu filho que quis ir para o lago? Que quis honrar o nome de Jesus Cristo na morte dele? Você acha que eu vou tirar dele essa coroa e essa glória? Você acha que eu vou impedi-lo de morrer para a glória de Jesus Cristo? Para mim é uma alegria ver o meu filho dando a vida por Jesus Cristo. Eu vou levar para minha casa, você me mata se você quiser, mas eu não levo. Você sabe o que é isso? Isso é um cristão. Você é cristão? A gente está vivendo esses dias dos 50 tons de cinza, né? Filmes pornográficos que são livres, não é? E que os cristãos leem, os cristãos assistem, os cristãos que entram em sites na internet que não deveriam entrar, os cristãos que assistem filmes e seriados e novelas que não deveriam assistir, porque só alimenta e enche a cabeça de porcaria, mas não lê a Bíblia, não ora, mas no domingo está lá na igreja dizendo que é cristão. É cristão? Eu não sei que cristão. Esses cristãos que seguem a Jesus Cristo não são. E não é que os tempos são outros, porque não são. Na época de Paulo, de Pedro, de Jesus, eles adoravam a sexualidade, o dinheiro. Eles adoravam essas coisas também. O tempo não era diferente do nosso não, sabia? Estudem um pouco da Roma Antiga e vocês verão o nível de perversidão que havia na sociedade daquela época. O nível de promiscuidade sexual, de homossexualismo e heterossexualismo pervertido que havia em toda a sociedade. Não era nada diferente, pessoal. A diferença é que não era num filme, era nos teatros públicos, onde as coisas aconteciam na vista de todo mundo. Porque não tinha filme, então eles tinham que encenar na hora. Não era diferente. E é naquela sociedade que os cristãos são desafiados a negarem a si mesmos, a morrerem para esse mundo e a seguirem a Jesus Cristo, para receberem uma coroa no final dos tempos e a salvação eterna do nosso Deus. E todos que fizeram isso descobriram
que a alegria não receberiam só lá, mas eles receberam no mesmo dia em que entregaram suas vidas a Cristo. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, no mesmo dia que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele descobriu que não há nada melhor do que Jesus Cristo nesse mundo. E ele chegou a escrever para os Gálatas: eu estou crucificado com Cristo, eu morri com Ele. E a vida que hoje eu vivo é para Ele e com Ele. Ele mesmo morreu de que maneira? Decapitado. Por ordem do imperador Nero. É assim que esse homem termina essa cartinha para os irmãozinhos lá de Éfeso. Paulo entendia que ele precisava de oração. E que também todos os demais irmãos precisavam de oração. Eu preciso pensar numa coisa aqui junto com vocês. Eu estive pensando nisso enquanto estudava. Esse homem, Paulo, ele precisava de oração? Esse homem, Paulo, precisava que orasse por ele, para que ele soubesse o que pregar? Eu preciso de oração. Eu preciso de oração, inclusive, para o que pregar. Mas esse homem, ele é o maior escritor da Bíblia. Ele escreveu nada menos do que 13 livros dos 66 que estão na Bíblia. Ele é o maior autor do Novo Testamento. Ele teve encontros com Jesus Cristo pessoalmente depois da morte de Jesus. Esse homem foi levado ao terceiro céu e viu na presença de Deus coisas que ele nem recebeu permissão de contar para a gente. E esse homem que esteve tão próximo de Deus, tão santo, tão consagrado, reconhece que precisava de oração. Sabe o que é isso? É aquilo que uma irmã na história da igreja uma vez escreveu. Na verdade, crescer na fé é o contrário do crescer na carne. Porque quando eu era criancinha, por exemplo, tem o meu filho aqui sentado na minha frente. Quando ele era bebezinho, ele dependia de mim, precisava do meu colo. Quando ele começou a aprender a andar de bicicleta, precisava que eu dava uma mão. À medida que ele começa a crescer, agora ele já está com 10 anos, ele já não é mais tão dependente. Ele vai no banheiro sozinho, toma banho sozinho, estuda sozinho, anda de bicicleta sozinho. Quando ele fizer 20 anos, ele nem sei o que vai ser mais. Aí ele vai ser totalmente independente. Não é assim? Não é assim com todos nós? Isso é na vida da carne, na vida humana. Mas na vida espiritual é o contrário. Na vida espiritual, quanto mais a gente cresce, mais criança a gente se torna. Quanto mais a gente cresce, mais perto de Deus a gente está, quanto mais a gente amadurece, mais dependente a gente fica. Na vida humana, quanto mais a gente amadurece, mais independente a gente fica. Na vida espiritual é o contrário. Quanto mais a gente amadurece, mais dependente a gente se torna de Deus. E aí a gente reconhece: eu preciso orar, eu preciso do Pai. E eu preciso que vocês peçam para o Pai por mim. E a gente se envolve nesses laços de oração, nessas correntes de oração. Na vida cristã de Paulo, a gente observa que mesmo quanto mais Paulo cresce espiritualmente, mais ele se torna uma criança no reino de Deus. E quanto mais criança aos olhos de Deus ele se torna, mais dependente de Deus ele vive. Bom, mas o texto continua. Olha para o verso 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, e da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo levava muito a sério sua vida de oração. E como escreveu um autor que eu gosto muito, N.T. Wright, orar é trabalho duro. Orar é trabalho duro. Orar não é uma coisa que você faz com sono no final do dia. Esquece. Não é? Esquece. A nossa vida, aquela vida de oração que é resumida em poucos momentos de meditação sonolentos no final do dia. Sabe quando você está cansado, você não está mais aguentando com as pernas, o tico e o teco não estão mais funcionando, aí você fala: eu vou orar. Você vai orar o quê? Vai falar com quem? Aí, Senhor nosso Deus, você já está roncando já. Você fala o amém às 8 horas da manhã, ou às 6 horas da manhã, ou na hora que você acorda. A vida de oração não pode ser resumida a esses poucos momentos de meditação sonolenta no final do dia. Ou alguns poucos momentos no início do dia, preguiçosos,
desatentos. Orar é trabalho duro, gente. Manter essa vida com Deus, mas os frutos disso são maravilhosos, são indescritíveis. Orar é sobreviver, como eu disse no início. E você pode dizer o seguinte: mas eu oro um pouquinho e está bom. Não, e realmente você está certo, não é ruim orar pouquinho. Você pode orar só um pouquinho e você vai ficar bem. Mas é a mesma coisa que você comer só um pouquinho de comida por dia. Come só um restinho de pão, um pouquinho de pão por dia. Não tá bom também? Tá melhor que nada, não é? Mas se você fizer uma refeição completa, não vai ser melhor? Você não vai se sentir melhor? É a mesma coisa a oração. Se você come só 2 colherzinhas de arroz, deixa o feijão, a salada, a carne, deixa tudo. Come só 2 colherzinhas de arroz. Come só um pouquinho. É suficiente. E é mesmo, você vai conseguir viver bem. Você vai ter uma dor de cabeça aqui e ali, você vai sentir fome, mas não tem problema, você só teve tempo de comer aquele pouquinho. É a mesma coisa a vida de oração. Se você fala, não, um pouquinho só tá bom, por que você acha que te falta paz? Te falta inteligência para tomar decisão certas horas, sabedoria. Por que te falta domínio próprio? Por que te falta amor por Deus de verdade? Por que te falta santidade? Porque você come só 2 colherzinhas de arroz por dia. Você ora só aquela miséria por dia. Como é que você espera ser um guerreiro diante de Deus? Alguém que vence o pecado. Alguém que triunfa e que leva outros consigo. Quando tem gente chorando, sofrendo do lado, você é socorro para aquela pessoa, porque você é um guerreiro diante de Deus. E alguém que ajuda outras pessoas que estão fracas. Você é uma mulher assim, um homem assim, você nunca será. Nunca você será. Se você ora só um pouquinho por dia, sem que você realmente ame gastar tempo diante de Deus o tempo todo. Enquanto você vai para o trabalho, enquanto você está decidindo coisas, enquanto você está cozinhando, enquanto você está limpando. Não somente antes de dormir, na hora que você acorda. E Paulo vai terminar a epístola com essas costumeiras considerações finais, não é? Despedida final e tal. Ele fala de Tíquico no verso 21 e 22, e é praticamente a mesma coisa que ele fala lá em Colossenses 4, 7 e 8, quando ele diz que Tíquico também é um irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, que vai informar os colossenses de tudo aquilo que Paulo estava vivendo. Tíquico, então, é quem levou a carta, tanto para Éfeso, quanto lá para Colossos. Não é que Tíquico estava sozinho, provavelmente tinha mais gente junto com Tíquico, levando a cartinha. Mas ele era o principal responsável deixado por Paulo para entregar a mensagem lá. Tíquico era um cara que nasceu na Turquia, não é? Era provavelmente um turco, um gentil, alguém da Ásia Menor, como era conhecido naquela época. E ele é muito mencionado no Novo Testamento, e sempre é mencionado como um parceiro do ministério de Paulo, em Atos, Colossenses, Efésios, 2 Timóteo, Tito e outros lugares. Em Atos, a gente sabe que Tíquico acompanhou Paulo na 3ª viagem missionária de Paulo. Tíquico estava junto. Em outras citações, ele é mencionado como irmão amado, como servo fiel, como conservo, que literalmente é escravo junto. Escravo junto, que é a ideia do conservo. E Paulo confiava muito nele. E ele foi o cara que levou praticamente quase todas as cartas de Paulo do Novo Testamento, foi Tíquico que entregou. Tíquico foi o mensageiro. Ele era um homem de Deus, um parceiro de Paulo. E aí as palavras que a gente ouve é que Tíquico iria levar, iria falar com eles, para que eles lá em Éfeso tivessem paz e amor com fé. E essas são as consequências, meus irmãos, maravilhosas que viriam de Deus sobre aqueles que ouvissem as palavras de Tíquico. Palavras que Paulo mandou Tíquico dizer. Quem ouve, quem abre o ouvido para ouvir de fato a palavra que chega da parte de Deus, recebe amor no coração. Amor com fé e também paz, como diz aí no final, especialmente no versículo 23. Paz e amor com fé. Deus nos dá paz em meio às perseguições dessa vida. Quando você passa por aflições, o que mais você precisa é de paz. E ao mesmo tempo, que Deus encha o seu coração com amor, com fé. É isso que está no coração desses familiares, desses caras que morreram lá na Líbia, não é? Naquela região onde o Estado Islâmico tem aterrorizado. Existe no coração deles amor com fé. Amor, inclusive, pelos inimigos, com fé de que Deus está no controle. E de que Deus há de punir. Pensando em um tempo de perseguição religiosa, que é o tempo que Paulo estava vivendo, Paulo escreveu tudo isso da cadeia, não é? Ele é um embaixador em cadeias. Todas as injustiças que eram feitas contra os cristãos,
Faz sentido a gente imaginar de Deus encher o coração dos perseguidos desse amor por aqueles que os perseguiam, mas ao mesmo tempo com fé de que o Senhor está cuidando. Deus não foi pego de surpresa quando aqueles 21 cristãos foram decapitados. Deus, nossa, Deus, você viu o que aconteceu? Não, Deus não foi pego de surpresa, Deus sabia, e Ele permitiu. Como diz Apocalipse, muita gente vai glorificar Deus com a sua morte, e essas pessoas estarão na Nova Jerusalém, morando lá inclusive. Paz, então, está intimamente ligado à fé e amor. Sem fé e sem amor, não existe paz. Todas vêm de Deus para o coração dos seres humanos. Vem, como diz aí no finalzinho do livro, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É o Pai e o Senhor Jesus Cristo que derramam essa paz sobre o seu coração e sobre o meu também. E foi esse mesmo amor que encheu o coração de Jesus Cristo lá na cruz, quando Ele orou por aqueles que o crucificaram, amando-os em fé e com fé. É esse mesmo amor, cheio de fé, que Deus deseja encher os nossos corações. Só assim a gente vai ter igualmente paz. E eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o apóstolo Paulo, ele termina aqui a sua epístola com uma bênção. Ele fala da graça, não é? Olha para o último versículo do livro. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa bênção apostólica que Paulo ora e deseja sobre a vida dos Efésios, demonstra um desejo de que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo fosse com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essa graça, ela não vem sobre a vida de todo mundo. Ela vem somente sobre a vida daqueles que amam a Jesus Cristo. É essa mesma graça que nos abre os olhos para que a gente comece a olhar para Deus na face de Cristo sobre a cruz e o amarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. É por graça derramada sobre nós que nós amamos a Deus, que os nossos olhos são abertos e nós passamos a adorá-lo. É por graça que nós recebemos a Jesus Cristo em nossos corações. É por graça que nós permanecemos de pé, mesmo quando as tribulações tentam nos derrubar. É pela graça de Deus que um dia nós entraremos na presença do nosso Pai Celestial. E é pela mesma graça que seremos sustentados pelos séculos dos séculos em sua maravilhosa presença. Nós dependemos dessa graça, meus irmãos. Nós dependemos desse amor que nos envolva, que nos encha por fora e por dentro. Que nos ajude a olhar para o problema que muitas vezes cresce diante de nós e nos lembrarmos que se o problema é grande, o nosso Deus é muito maior. E pensarmos que se nós temos problema com filhos, o nosso Deus é muito maior. Que nós temos problemas na família, o nosso Deus é maior. E Ele pode fazer milagres. Nós temos problemas financeiros, temos problemas empregatícios, problemas no trabalho, temos problemas com estudo. O nosso Deus é maior que todos os nossos problemas. E é pela sua graça derramada em nós que nós temos paz para irmos adiante. Não como as demais pessoas desesperadas, sem saber o que vai ser do amanhã, porque olham para a política e não conseguem ter esperança. Olham para a polícia e não conseguem ter segurança nem esperança. Olham para muitos cantos e não tem. Mas a gente olha para o nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é a nossa rocha, a nossa segurança. E se a sua graça é derramada sobre nós, nós ficamos firmes e de pé. Mas para que possamos viver dessa maneira, é necessário que a gente não negligencie a vida de oração. Orar nunca é um fardo para aquele que ama, mas sempre um prazer. Falar com Deus nunca é um fardo para aquele que ama a Deus, mas um prazer. Você só sente cansaço de conversar com alguém quando esse alguém não lhe é querido. Quando essa pessoa não é uma pessoa com a qual você gosta de ter muito tempo junto. É por isso que, por respeito, você aguenta aquilo que a pessoa te diz. Se eu vou te visitar, por exemplo, e eu fico lá falando, e você fala, olha, mas que paciência, para não falar outra coisa, eu tenho que ter para ouvir o pastor, mas logo logo o pastor vai embora. Logo logo ele para de falar.
Porque você não me ama. Se fosse a minha esposa, ela passava 3 dias sem dormir me ouvindo. Mas você não. Meus irmãos, para aquele que ama, ouvir e falar é um prazer e nunca um fardo. Falar com Deus é um prazer para você? Se não, clame por essa graça derramada sobre a sua vida, para que você saiba o que de fato é ser um cristão, que ama ao Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. É isso que Ele espera derramar sobre você. O problema não é onde Ele está, o problema é onde está o teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, dá-nos a graça do arrependimento, dá-nos a graça da fé, a graça de uma vida transformada numa vida que adora ao Senhor acima de tudo. Obrigado pela oportunidade que tivemos ao longo desses últimos meses, Senhor, mais de ano, estudando a Epístola de Paulo aos Efésios. A minha oração, Senhor Deus, é que o Senhor abençoe cada palavra aqui mencionada e pregada, e que o estudo dessa epístola possa ter tornado os meus irmãos mais fortes em fé, mais maduros no amor, mais cheios da sua paz. Possa ter trazido cada um deles para mais próximos, mais perto de Ti, e tenha contribuído para afastá-los um pouco mais desse mundo perdido e caído e condenado. Obrigado porque o Senhor veio para nos resgatar e veio para nos libertar da nossa própria perdição, cegueira, do vazio de vida que a gente vivia. Obrigado porque o Senhor veio em amor para nos chamar para uma nova vida. Apresentou a mensagem do Evangelho e ela transformou a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós. Ajuda-nos a vivermos uma vida que Te glorifica, Senhor. Uma vida de oração. A sermos menos negligentes na nossa entrega, na nossa busca, na nossa consagração. Que o Teu Espírito possa abrir as mentes e os corações e fazer com que cada um possa olhar para Ti com prazer, com gosto, desejando Te buscar e estar mais perto de Ti a cada dia. Para a Tua glória, Senhor Jesus, e para a alegria e salvação de nossas almas. No nome de Jesus eu oro. Amém.